caçulinha. A caçulinha aqui. Nenenzinha. Foi essa aqui, gente, que me deu um sustão essa semana. Não sai do vídeo. Fica aí, pra todo mundo ver o tanto que você é linda. Eu preciso fazer um esclarecimento. Isso que vocês estão vendo no meu pescoço não é nada de moda de outono, não. Isso aqui é um pano de prato embebido em álcool. Que a minha mãe, que chegou de Minas hoje, me falou pra usar. E agora eu sou uma pessoa que não é teimosa, sabe? Quando as pessoas dão a Harley Davidson que vem, depois vai. Não quis ser teimosa, então falei, mãe, o que a senhora achar que eu devo usar, eu vou usar. Então cá estou com o pano de prato com álcool na garganta. O motivo eu não sei, não me importa. Inclusive eu andei tomando várias coisas cujos ingredientes não me foram informados e nem precisam ser. Senti um gosto assim de vinagre, com açafrão, com mel. Só sei que eu tomei, entendeu? O próximo passo vai ser fazer lavagem nasal. Muito bem. Hoje foi um dia muito especial. Hoje foi um presente. O Senhor colocou um desejo no meu coração. A bênção começa aí ou antes daí. Foi uma bênção ele ter colocado esse desejo no meu coração e foi outra bênção ele ter concedido a realização desse desejo. Eu quis muito ser batizada. Quando eu era criança, eu fui batizada na igreja católica, mas eu quis ser batizada adulta, né? Consciente do que eu estava fazendo, não apenas consciente, mas desejando aquilo. Quis um batismo de imersão, né? Que foi como Jesus foi batizado, não por aspersão. Eu ouvi alguém dizer que assim como quando nós somos totalmente submersos na água, a água toca cada parte do nosso corpo, né? Quando somos batizados em Cristo, né? Crendo que a morte dele é nossa morte e que a ressurreição dele é nossa ressurreição, né? No batismo, assim como a água toca cada parte do nosso corpo, nós cremos que esse batismo em Cristo vai afetar, não apenas afetar, vai transformar cada aspecto do nosso ser, das nossas vidas. E foi um presente muito grande. Esse batismo de hoje foi um presente muito grande. A minha ideia, a minha proposta, meu pedido, né, para os meus amigos, meus irmãos que participaram disso comigo, foi que a gente fosse para o Lago Paranoá, aqui em Brasília, porque era o que a gente tinha, né? E aí eu convidei também uma amiga, que é uma irmã em Cristo, para ir ao batismo. E no dia ela não podia. Mas ela disse, olha, eu não posso nesse dia, mas se vocês quiserem vir à minha casa, no dia que hoje era uma das datas que ela ofereceu, 2 de abril. Vocês podem ser batizados aqui. E aí ela mandou um vídeo do filho dela sendo batizado, né, usando uma túnica branca, tudo muito bonito, na piscina da casa dela. Eu, claro, vou conversar com meus amigos e tal. Todo mundo concordou e assim nós fomos. E hoje fez um dia nublado e no momento do batismo chovia e nós providenciamos umas túnicas brancas também. E só de saber que essas túnicas iam chegar, só de ver o pacote chegando assim, então, nossa, aquilo já me dava uma alegria muito grande. E aí tava chovendo, sabe? E eu pensei, nossa, mas que alegria vai ser entrar nessa água. E eu imaginava água gelada. Quão grande foi nossa surpresa em descobrir que a piscina era aquecida, minha gente. Estava eu lá pronta para ser batizada no Lago Paranoá, no meio do barro. Não só eu, como todo mundo. Já que ela virou, eu vou virar que vai me dar dor nas costas. Ai, gente, Deus é bom demais. Assim, em tantos aspectos, né, a vontade dele Isso me fez pensar, assim, que Deus não quer nada de ruim pra nós. Tudo que Deus quer pra nós é bom, sabe?
que a vontade dele é perfeita, que tudo que ele tira de nós, ele sabe o motivo, ele sabe o porquê, e tudo que ele nos dá é muito bom. Harley Davidson, voltando. Tá, muito bem. Então, assim, eu gostaria de poder compartilhar com vocês, assim, o quanto os nossos corações estavam felizes, alegres no que estava acontecendo. Saber que eu ia passar por uma experiência que o Senhor Jesus passou e que Ele nos ordenou que nós vivenciássemos também no nome dEle. Isso me deu uma alegria muito grande. Então, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A alegria disso que a gente viveu. A temperatura da água, gente, estava assim, totalmente perfeita. Eu tô procurando um ângulo bom pra essa câmera. Oh, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, peraí. Acho que eu vou voltar pra esse canto aqui, já que o gato escondeu. Ó, esse canto lindo aqui. Quem sabe uma hora eu faço um cantinho legal aqui, né? Pra servir de lugar pra dividir a palavra. Gente, não repara, peraí. O que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo são os versículos que foram lidos lá, na ocasião do batismo. É isso que eu quero compartilhar com vocês. O meu querido irmão que fez o nosso batismo, ele fez o meu e o da esposa dele, minha irmã em Cristo, e vai ser, assim, vai ser muito bom sempre saber que a gente vai lembrar juntas desse dia, que nós fomos batizadas no mesmo dia, que a memória, o legado do dia de hoje nos transforme em Cristo, sabe? Porque nas palavras dela é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E isso tudo que tem acontecido nas nossas vidas tem nos distanciado desse mundo em muitos aspectos e tem nos aproximado do rei, de outro reino, né? De outro mundo, de outro reino. E é como ela disse, é um caminho sem volta. E o dia de hoje tem um significado muito grande. O dia de hoje faz as coisas ficarem mais distantes atrás de nós. Peço que o Senhor conceda, sabe? Que seja assim, tem esse papel tão importante. Muito bem. Aí, gente, eu fiz uma legenda de cores que na minha cabeça vai funcionar, né? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Ó, nós temos é que tá de baixo pra cima. 1, 2, 3, 4. E como eu precisava marcar mais 5. Tá aqui. Aí na minha Bíblia, tá aqui, ó. Eu botei aqui, ó, nas cores assim. Vamos torcer pra minha ideia funcionar. Então, o primeiro versículo que nós temos é Mateus 28, de 18 a 20, que está na cor azul. Então, deixa eu achar aqui. Mateus na cor azul. Como se minha Bíblia não tivesse também 1 bilhão de outras marcações, mas essa é diferente. 28, 18 a 20. Gente, deixa eu tomar um golinho de água e esse vídeo vai deslanchar. Muito bem. O primeiro versículo que foi lido lá foi Mateus 28, de 18 a 20. Eu amo muito esse versículo. Uma vez eu fiz uma viagem com meu primo, nós fomos pra Argentina, aí nós acordamos de madrugadinha para pegar o avião, e o versículo que eu escolhi pra gente ler antes de fazer essa viagem foi justamente esse. Ficou marcado pra mim como o versículo da viagem, e hoje o primeiro versículo lido no dia do meu batizado. Olha só. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha a profundidade disso aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto,
Ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse homem, Jesus, que é Deus, veio e ele ensinou isso aqui. Ele deu essa ordem. E essa ordem está sendo cumprida na minha vida, para a honra e glória dele. É ele que possibilita isso. Essa ordem... Depois vai voltar. Está sendo cumprida na minha vida, sabe? Na dos meus irmãos que estavam lá também. Então, estava acontecendo esse batismo que Jesus ordenou, né? E quando ele diz aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu queria compartilhar, já falei isso em outros vídeos, mas vou falar de novo. Houve uma mulher romena chamada Sabina Wurmbrand. Ela ficou presa sob o regime comunista pelo fato de ser cristã. E tudo que eles queriam dela é que ela simplesmente negasse a fé. O filho dela foi tirado dela, ela ficou presa e o filho ficou vagando na rua, porque o marido também foi preso. E um dia ela conta que deixaram o filho dela passar pela grade, né, pela cerca, e ela viu o filho. Então foi a primeira vez que ela viu o filho depois de muito tempo. E um dos guardas disse: se você negar Jesus agora, você vai poder ficar com seu filho. Você imagina o coração de uma mãe nessa situação. E ela disse que esse versículo aqui, que eu acabei de ler, esse aqui, ó, em Mateus 28, né? Eis que eu estou convosco todos os dias. A Sabina, essa mãe romena, que foi apartada do seu filho, diz que esse versículo foi o que a sustentou. Porque ela disse, no original, essas palavras de Jesus, eu estou convosco todos os dias, não é como uma visita que vai para um café, fica um pouco e vai embora. Estou com vocês todos os dias e é o dia todo, é o tempo todo. Ela não negou o nome de Jesus, ficou presa mais um tempo, não sei quanto. O filho dela sobreviveu, o marido também. No final, todos ficaram juntos, sabe? E aí as pessoas podem pensar, nossa, será que foi certo ela ter feito isso, né? Jesus disse, quem ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. As palavras de Jesus são fortes, são palavras de rei, são palavras do Deus Altíssimo, né? Que diz que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, força e entendimento. Ele vem em primeiro lugar. Então, bom, esse foi o primeiro versículo. O segundo, 1 João 3, 18, 24. O adesivo é verde. Aí vocês viram que eu marquei aqui com adesivo azul, né? Na minha cabeça foi um plano genial. Mas eu várias vezes tenho um plano que eu acho genial e depois eu falo. Aqui em casa, quando minha mãe tá aqui, eu falo pra ela, mãe, eu tive uma ideia. Ela, ai, deixa eu sentar. Vocês imaginam? Tá, então agora é o verde. E eu achei a bolinha verde. Aí eu, tcharam! Muito bem. 1 João... Não. Ai, meu, peraí. Ixi. Deu ruim, peraí. É porque tem 2 tons de verde, gente. Vocês não estão entendendo. Tem 2 tons de verde. Ó. O verde que eu quero é esse aqui, ó. Entendeu? 1 João. Esse versículo me marcou muito, mexeu muito comigo essa semana. Eu só tô tossindo em cima que eu tô falando. Quando eu calar a boca, eu vou parar de tossir. Mas
que eu tô falando aqui é a palavra do Senhor, então merece ser falada super. 1 João, capítulo 3, versículo 18 a 24. O que diz? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Eu pedi ao Senhor o que aconteceu hoje. E ele foi o pai generoso, abastado, como o pai de Isaac, que deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi para ele para ser batizada. E meu plano era lá no Paranoá, minha gente. Barro, escorregando e hoje chovendo, ia ser assim um negócio realmente interessante. E nós acabamos sendo recebidos na casa dessa pessoa tão maravilhosa. Um bolo de chocolate, gente. Entre outros quitutes. Muito bem. Então, assim, Deus é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu oro nesse momento para que todos que estiverem ouvindo essa mensagem, quando vocês pensem em Deus, que vocês tenham uma coleção separadinha, catalogadinha, assim, em cores, coisa de gente organizada, assim, sabe? Mas uma coleção a perder de vista de quantas formas a bondade de Deus foi provada, foi degustada na vida de vocês. De quantas formas possíveis, porque não tem limite. Ele mostra o quanto ele é bom de formas que excedem nosso entendimento, nossa imaginação, tudo. Qualquer coisa que lhe pedirmos das mãos dele, nós a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Muito bem. O terceiro versículo é o que está com a bolinha amarela. Ah, voltou. E agora vamos achar aqui a bolinha amarela na Bíblia. Achei. Cá ela está. Gente, eu tô mostrando pra vocês, porque se eu ficasse procurando aqui sozinha, eu ia ficar desesperada pra achar rápido. Aí como eu penso assim, eu tô mostrando pra eles, então assim, de alguma maneira eu tô fazendo vocês, entendeu? Participarem do processo, que não é fácil eu me orientar muitas vezes, entendeu? Então é por isso, tá bom? Imagino quão prazeroso, assim, cheio de entretenimento, tá sendo essas bolinhas coloridas. Vamos lá, vamos com fé. Atos, capítulo 2, versículo 22 a 37. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2, 22 a 37. Isso aqui, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós
o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não era possível que fosse retido por ela. Jesus triunfou sobre a morte na cruz. Triunfou completamente. Porque dele disse Davi. Só uma coisa, sabe quando o povo vai pra academia e posta escrito assim, tá pago? Eu penso assim, bom pra você que tá pago. Eu não ganho nada com esse seu treino que tá pago, senão o fato de ter mais um malhado no mundo pra contrastar com minha pessoa que não tô na mesma condição. Agora, quando Jesus fala tá pago, ele pagou a nossa conta. Então, o que foi pago por ele conta para nós completamente. Completamente. Minha oração é que o Senhor nos ensine a sacar esse depósito de vida transbordante, infinita que ele fez. Porque é para a glória dele, cada vez que a gente saca, é como se ele tivesse botado numa conta um limite infinito de perdão, de amor, de paz, de vida, de triunfo, de vitória, de glória. E cada vez que a gente desfruta disso, que a gente recebe o nosso quinhão, a glória dele aumenta na nossa vida. Não é como uma conta bancária que cada vez que você saca ela diminui. Não, a conta que Jesus depositou para nós, que ele fez para nós e consumou, a lógica é dessa maneira. Quanto mais ele deu, quanto mais a gente recebe, maior é a glória. Sabe? A lógica não é totalmente diferente, né? Se você tem uma coisa preciosa, você pensa, pô, né? Se for dar, um recebe, eu perdi. É que nem conhecimento, o povo fala, quanto mais você divide, mais multiplica, né? Quanto mais essa vitória de Cristo na cruz para nós. Onde é que eu tava? Ixi. Ai. Peraí. Soltas as... Pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Os olhos de Pedro viram Jesus ressurreto, né? Os olhos de João viram Jesus ressurreto. Eles comeram com Jesus depois que Jesus ressuscitou. E João foi muito claro no propósito dele para escrever o Evangelho, né? O Evangelho de João. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês creiam no nosso testemunho fiel e verdadeiro. Eu creio absolutamente na autenticação desse livro aqui, ó. Query Code. O Espírito Santo botou um query code em cada folha disso aqui, de modo que o Espírito testemunha que é verdade. Foi escrito por homens? Foi escrito por homens. Mas o autor do livro é o Espírito Santo. E se esse livro aqui ainda não está revelado a você como a legítima, autêntica, perfeita, pura, refinada 7 vezes na fornalha, mais pura do que prata, mais pura do que ouro, mais preciosa do que diamante, eu faço essa exortação para você nesse momento. Algum assunto na Bíblia, algum assunto assim,
sobre a criação, sobre qualquer coisa te chama a atenção. A sua biografia, a sua personalidade fizeram com que você despertasse um interesse específico sobre alguma coisa. Busca esse assunto na Bíblia, veja o que a Bíblia ensina sobre isso e testifique isso no seu íntimo. O que essa palavra, o que esse livro aqui, tá comunicando no seu coração. E aí perceba se não é a voz de Deus falando com você. Perceba se não é diferente de tudo que você já ouviu. Eu peço a Deus que te abençoe nessa trajetória. Qualquer que seja o assunto, não existe assunto que não esteja coberto aqui, Não existe. Esse livro aqui não deixou buraco, não deixou. Deus aqui começou escrevendo de Gênesis, antes de o mundo ser criado, até Apocalipse, quando tudo nesse mundo aqui vai acabar. Não existe assunto que não esteja coberto aqui. Então, às vezes as pessoas acham que a Bíblia é um livro grande, a Bíblia é um livro pequeno. É um livro pequeno. Pro propósito dela, é um livro pequeno. Mas eu oro para que o Senhor te conduza nessa caminhada, que você não desista, sabe? Que você não se prive dessa experiência de buscar aqui uma vez que seja. Uma vez vai ser suficiente para Deus te abrir, para você buscar mais e mais, sabe? É o livro perfeito. Isso aqui é a palavra viva de Deus. Onde foi que eu parei? Assim, vamos lá. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado, Jesus veio, foi crucificado, por 3 dias ele ficou morto, no terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele ficou 40 dias aqui, mostrando por testemunho que ele tinha ressuscitado. E onde ele está agora? A gente não acabou de ler, eis que estou convosco todos os dias, ele está comigo, ele vive dentro de mim, ele está aqui agora, e ele está à destra do Altíssimo. Quando Estevão foi apedrejado, os céus se abriram, ele viu Jesus onde ele está. Está à direita de Deus Pai, exaltado em glória. O santo perfeito, feito mais sublime do que os céus, que já é desde a eternidade amado pelo Pai, depois do sacrifício dele na cruz. Minha gente, a nossa cabeça não alcança o que foi que o recebeu, o que o esperava no céu, quando ele triunfou, quando ele voltou com esse triunfo. E festa maior ainda vai acontecer quando estivermos com ele, porque ele anseia ansiosamente, é pleonasmo, né? Por esse dia. Antes de ser crucificado, ele tomou o vinho pela última vez, né? E ele disse, eu não vou voltar a tomar o fruto da vide até que vocês estejam no reino de meu Pai comigo. Ele tá esperando, gente. Ai, nossa. Onde foi que eu parei de novo? Exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Derramou. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Engraçado que tem tanta coisa aqui nesses versículos que eu acabei de ler que sempre ficaram muito... tipo uma neblina, eu não conseguia ver, não conseguia entender. E tem tanta coisa aqui agora que eu já, pela graça de Deus, eu consigo ver, sabe? Eu consigo degustar, eu consigo realmente, assim... Eu não sei se vocês já tiveram experiência de tomar vinho
com quem entende de vinho. E aí você tá lá, você toma um gole, aí a pessoa faz uma descrição, nossa, tomates, maçãs assadas, cravo, nossa, você pensa, você sente assim, tá passando uma manada de elefante na minha frente e eu não estou vendo nada. Aí, só que você sente um gosto, você pode gostar do gosto, você pode não gostar. Aí, assim, a profundidade com que esse gosto é abordado, né, por quem, né, estudou e tudo mais, é diferente, a forma como degusta é diferente. Então, assim, qualquer um degusta, qualquer um, uma criança, não apenas pode, como deve degustar, porque o Espírito Santo fala com cada um de nós, onde estivermos, o maná, esse aqui é o nosso maná. O maná descia do céu e alimentava criança, alimentava adulto, alimentava idoso, alimentava todo mundo. Não tinha questão de balanço nutricional diferente, alimento para todo mundo. Então a forma como alcança cada um de nós, cada vez que nós lemos, é diferente. E eu agradeço muito ao Senhor pelo fato de estar lendo aqui agora e estar vendo, sabe, assim, umas coisas assim, desfrutando mais a palavra dele. Até o 37. E ouvindo eles isto, a consequência foi maravilhosa. Compungiram-se em seu coração. Quantas pessoas ouviram a palavra pregada e o coração endureceu? Tipo minha amiga me mostrando o vídeo da lavagem nasal. Não vou fazer, não quero. Outra coisa é quando você abre uma mensagem e seu coração se abre. Eu quero isso, eu recebo isso, entendeu? Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É maravilhoso quando a gente pergunta o que fazer para a pessoa certa. Paulo, quando Jesus se revelou a ele na estrada para Damasco, Paulo caiu prostrado sobre os pés, como tantas vezes na Bíblia. Foi o que aconteceu com quem esteve diante do Senhor Jesus, caiu prostrado, com o rosto em terra, e Paulo, sem enxergar nada, ele falou, quem és, Senhor? Então, basicamente, ele está fazendo uma pergunta, quem é, mas ao mesmo tempo sabe que é Senhor com letra maiúscula. E a próxima coisa que ele conseguiu articular com a boca dele, as palavras que ele conseguiu proferir foram: que faço, Senhor? O que é para eu fazer? Me dá a instrução. Ou coisa maravilhosa é quando a gente pede instrução para a pessoa correta. E a instrução que vem é santa, perfeita, pura. Então aqui perguntaram, e não é que eu estou dizendo que Pedro foi a pessoa certa, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, deu a instrução correta. Ele diz: arrependei-vos, e arrependimento é um dom de Deus. Deus, na sua bondade, nos concede o arrependimento, e seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Agora é o verde escuro, esse outro verde aqui. Vamos lá. Que vai ser Atos capítulo 8. O eunuco. O menino rico que estava andando na carruagem, que tinha dinheiro para ter uma Bíblia para chamar de sua. Porque hoje em dia qualquer um tem. Graças a Deus. Olha a minha, que bonitona que ela é. Ela tem flores até aqui, gente. Tem espaço para escrever. Você tem noção? Isso aqui, nessa época que a gente tá lendo aqui, isso aqui era... Gente, tem uma Bíblia, porque a Bíblia ficava na sinagoga, era lida na hora certa, não era pra qualquer um, na hora que quisesse, não. Agora, pra esse eunuco aqui ter a Bíblia dele, ele fez um investimento bastante significativo, e a vontade dele de desfrutar essa palavra era tanta que ele estava lendo na carruagem dele lá, que devia chacoalhar, que não era pouco. Atos capítulo 8, de 32 a 37. Então, ele é só para contextualizar. Ele estava lendo na carruagem, ele tinha saído da cidade dele, que era distante, né? Para ir para Jerusalém para adorar.
E aí fez lá o ritual, mas você vê, ele fez essa viagem longa, ele foi lá para fazer um ritual e ele estava com o coração assim necessitado de instrução, de entendimento e tal. E o caminho de volta dele foi buscando isso. Eu não sei se foi o Skip Heitzig que eu costumo acompanhar, não sei, algum comentarista falou, né, que ele voltou depois de todo esse ritual necessitado, né? Os rituais judaicos não foram feitos para suprir assim, o que o Espírito Santo só vai suprir, né? E Deus fala que Deus é galardoador dos que o buscam. O Senhor fez com que o Espírito Santo falasse para Filipe, tá passando uma pessoa aí na carruagem, você corre atrás. E ele foi correndo atrás. E aí ele, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? A resposta dele foi boa. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos. Como Deus é o Deus de relacionamentos, né? Deus da comunicação. Esse livro aqui, ele é todo sobre relacionamento. Totalmente relacionamento e comunicação. Não existe na Bíblia nenhuma margem para isolamento, para viver em isolamento. Não vejo dessa maneira de forma alguma, assim, de ficar enclausurado, de qualquer maneira que seja, porque não foi assim que Jesus viveu. Ele tinha os momentos dele, como todos nós devemos ter, de estrita comunhão com o Pai, né, individual, mas tirando esse tempo de oração e tal, claro, ele ficou no deserto 40 dias, né, João Batista ficou um tempão, mas não foi a vida toda, né? Foi um momento, e foi um momento de preparação justamente para depois fazer o ministério, que é estar no meio do povo, né? De 32 a 37. E o lugar da escritura que lia... então, como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, assim, eu interpreto que como ele... a sequência. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, fez uma pergunta e ele respondeu. Tudo isso aconteceu com a carruagem em movimento e Filipe lá. Até que finalmente ele chama ele para subir e assentar. A partir daí que Filipe está sentado na carruagem. É engraçado quando eu imagino essa cena. Na verdade não veio na minha cabeça não, mas eu ouvi uma pessoa chamando a atenção pra isso, de imaginar o Filipe lá. E aí, você tá lendo o quê? E aí, você tá entendendo? E aí, você vai me chamar pra entrar que horas? Depois que aconteceu. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Essa pergunta aqui... No meu entendimento, eu vejo assim, uma pergunta assim, com sede, uma pergunta ansiosa, uma pergunta quase doída. Ela me explica, eu te peço. Isso aqui é pergunta, na minha opinião, de quem leu, a cabeça fritou e ele não conseguiu chegar a alguma conclusão. Quantas vezes a gente tem isso, né, na leitura da palavra? Não tô entendendo. Tipo Herodes, quando eu li Herodes, aí antes de Jesus, logo que Jesus nasceu, Herodes mandou matar a criançada. Aí na crucificação de Jesus, Herodes mandou matar. Aí depois, um tempo Herodes, eu falei, gente, esse homem não morre não, pelo amor de Deus. Até que você entende que Herodes é um título, não é uma pessoa, né? Não tem como um homem ter vivido tanto assim, né? Foi uma dinastia, né? Fala, uma família terrível. O povo matava esposa, matava filho, matava mãe, matava todo mundo, esses Herodes aí. Então aqui, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca,
Ou como é bom quando o Senhor abençoa, quando a gente abre a nossa boca. E começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vocês percebem como que o que Filipe fez aqui, de anunciar Jesus a partir do Antigo Testamento, é o que a gente vê na Bíblia de ponta a ponta? O tempo todo a gente vê o Novo Testamento resumindo o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. É Cristo, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Você quer ver uma foto do Senhor Jesus em alta resolução? É você ler esse livro aqui, ó, do começo ao fim. Não tem uma palavra nesse livro aqui que não revele a honra e a glória dele. Tudo nesse livro aqui foi feito para a honra e glória dele. Aliás, tudo na criação, tudo no universo, nós fomos feitos para a honra e glória dele. 36. E indo eles caminhando, olha que legal, aí parou a carruagem, bora dar uma caminhada, né? Quantas caminhadas maravilhosas a gente lê na Bíblia, né? O meu rolê preferido dos rolês narrados na Bíblia foi o do caminho a Emaús. Jesus lá com os discípulos que não sabiam nem que era ele, mas depois sentiram arder o coração. E a conversa foi tão boa, eu fico imaginando o fim de tarde, naquela paisagem que eu não faço ideia. Eu só vejo por filme e por vídeo no YouTube. E Jesus fazendo que ir adiante, e a presença dele tão perfeita, tão maravilhosa, tão saciante, tão enriquecedora. Ai, neném espreguiçando. Ai, neném espreguiçando. Vem pra cá, neném. De Jesus fazer que ia passar adiante, ele... Não vai não, fica conosco. Fica conosco. Essas palavras são maravilhosas. Bendito é aquele que se dirige a Jesus e fala, fica conosco, fica conosco. Não há presença mais perfeita que essa. Tá me dando um calor esse Sharp que minha mãe me obrigou a pôr, mas se eu tirar vai ser uma treta, não posso tirar. Olha só, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha como é simples, gente. Olha como é simples. Eu vi a água. Pronto. Não tem o que eu preciso para ser batizado. Eu creio na palavra. Nossa, nesse momento eu penso assim como a palavra realmente tem algum lugar escrito na palavra, não sei se é 1 João, que diz que os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. O que o Senhor nos manda fazer, que a gente faz. E tem tanta coisa que ele manda fazer que eu fico pensando que é nossa, que dificuldade, que impossível, mas é porque eu tô pensando mais em mim do que nele, né? Tô pensando na minha... Enfim, ele vai construindo. Tem coisa que, né, leva acho que mais tempo, talvez. Em alguns casos, né? Vem pra cá, não é assim não, Nini, você falou não. Vem cá, mostra o tanto que você é linda, mostra. Que você foi passear no veterinário essa semana umas 3 vezes já, meu neném. E amanhã vai de novo, né, bebê? Que tá teu... nenenzinha. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, aqui o ingresso para você ser batizado. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí... E mandou parar o carro. Não, então eles ainda estavam na carruagem, no carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém. Muito bem. Esse foi o verde. 4. Aí agora é o 5, que é o nosso último, que como eu já não tinha mais de outras cores, ficou assim. Que é esse aqui, ó. E como esse ficou diferentão, aí eu botei esse adesivo aqui de água, tá vendo aqui, H2O? Não dá pra ver. Você vai comer sozinha, neném, porque essa gata tá super mimada, agora ela quer que eu fique com ela o tempo todo. Mas ela tá comendo, bonitinha, gente, bonitinha. 5 Colossenses, capítulo 2,
versículos 8 a 15. O que diz aqui? Vamos lá. Então eu tô lendo aqui, ó. Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 15. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tanta coisa aqui, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Aqui tem uma coisa interessante. A minha mãe veio de Paracatu para participar, para ver, né? E aí ela fala, água limpa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, eu entendo que a água no batismo é como se fosse a terra, assim, quando você vai enterrar. Porque você, antes de você ser submerso, você basicamente está dizendo tchau. E aí você afunda completamente na água. Eu entendo que o batismo que a Bíblia ensina é diferente da Bíblia, do batismo por aspersão na Igreja Católica, de só jogar uma aguinha na testa. É um mergulho completo. E assim, eu não vi meu próprio batismo, porque eu estava, né, vivendo ele, mas eu vi quando meu irmão batizou a própria esposa, ele afundou bem afundadinho, assim, o corpo tem que ser completamente submerso, né? Então, realmente, aqui, significa um sepultamento. Você ser batizado quer dizer, você é um sepultamento do seu eu natural. E aí, quando você submerge, você está ressuscitando com Cristo. Porque se você está em Cristo, a morte não é o fim de nada. A morte é o começo. Ele não falou, o trigo, se ficar sozinho, fica só. Mas se for enterrado, gera muito fruto. Então a morte de Cristo só gera vida, vida, vida em abundância. Só fez bem para nós. Só fez bem para nós. O que para ele custou tão caro assim. Foi um sacrifício que custou caro. Muito caro. Nós fomos comprados por um preço altíssimo. Mas ele é triunfante de forma tal que, ao mesmo tempo que custou caro, todo o sofrimento pelo qual ele passou foi uma ferida no calcanhar. Uma ferida no calcanhar, e uns dias depois ele estava na estrada para Emaús, o pessoal lá, #bolado de, poxa, aquele varão aprovado por Deus, morreu, e ele dando um de desentendido. Conte-me mais sobre isso. Vitória, Vitória. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Nós cristãos cremos que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus no terceiro dia, vai nos ressuscitar. Jesus disse, e eu vos ressuscitarei no último dia. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, a minha gatinha conversa muito, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o escrito da dívida, sabe a fatura do cartão de crédito? Tá lá, descrição detalhada. Se foi um mês que você fez extravagâncias, que você viajou, que você gastou horrores, tá lá assim, dia, hora, onde,
Imagina o registro, sabe, dos pecados. Jesus cravou isso na cruz. O que nos era contrário, ele destruiu. O que era contra nós, ele destruiu. A conta que era pra gente pagar, essa fatura do nosso cartão, ele pagou. Ô gato, para com esse barulho, não atrapalha meu vídeo não, vem cá. E despojando os princípios. Agora, gente, olha esse versículo. Gato, não pode, neném, não pode. Minha mãe fica de cara com minha autoridade, entendeu? Vem cá, neném, vem cá. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. 2 Colossenses capítulo 2. Não, 1 Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando, isso é tirando, né? Tirando o despojo, tirando os principados e potestades. Olha isso aqui. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Gente, eu achei que era nesse versículo aqui, mas tem um versículo que diz que fez deles um espetáculo público. Foi esse mesmo aqui. Acho que eu tô pensando em outra tradução que fez ficar mais claro. É uma coisa que eu peço que o Senhor me revele, sabe? Me dê entendimento sobre esse momento da crucificação. A olho nu, digamos assim, o Senhor Jesus estava praticamente nu, torturado, tinha perdido a... Peraí. Fala aí, Davidson. Vai voltar. Perdido até a aparência humana. E olha que cenário o Senhor Deus fez pra pintar, digamos assim, olha com que cores o Senhor Deus aprove a Deus na sua sabedoria, que é mais alta do que os céus, né? Fazer a vitória dele, né? E aí, mais ainda, pode parecer que o Senhor Jesus estava sendo, né? Foi humilhado e tudo mais, mas olha o que o versículo 15 ensina para nós aqui. Jesus estava expondo publicamente os principados e as potestades do mal. Triunfando. Quem estava sendo exposto e humilhado, olha, tem outra tradução que diz que Jesus fez das potestades do mal um espetáculo público. Uma coisa é você vencer o inimigo em off, digamos assim, reservadamente. Outra coisa é você vencer o inimigo fazendo dele um espetáculo público. E o diabo caiu por causa do orgulho. Por causa do amor que ele tinha pela própria aparência, pela própria beleza, né? A palavra nos ensina no Antigo Testamento que ele andava, né, tinha pedras, rubis, eu não sei citar agora, mas há uma menção, né? Uma associação entre a figura dele, a beleza dele, pedras preciosas e tudo mais. E com a queda, quão grande foi a queda, né? No Antigo Testamento tem uma passagem que fala quão grande foi sua ruína. Não vai ter quem não se espante de ver o que virou você. E ele não apenas foi destruído, foi humilhado publicamente. Foi isso que Jesus fez. Então Deus faz ele usa as coisas loucas desse mundo para humilhar sábios. O Senhor Deus mostra a sabedoria dele de uma maneira que é completamente anti-instintiva para nós, né? Nessa cena que a gente tanto vê, né, assim, ilustrada por aí, Jesus crucificado, quem estava sendo humilhado, exposto publicamente e sendo destruído foi o mal na obra da cruz, né? Nossa, é infinito.
a infinita riqueza do que tem aqui. Bom, então esse foi o papelzinho do meu batizado, não só meu, mas da minha irmã também. E como eu sou uma pessoa que quase não gosta de um diário, né, tal, gente, olha que grossinho diário. Esse papelzinho vai vir pra cá. Ah, esse aqui é o envelope que eu aprendi a fazer, um dia eu vou mostrar pra vocês, que é muito legal. Aqui tem um monte de adesivo de gato, como não podia deixar de ser. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Que agora eu tenho esse artifício, né, de virar a câmera. Ai, gente, eu já mostrei pra vocês o que eu queria. Olha que legal, um monte de adesivo de gato. Olha. Tem esses aqui que são de café da manhã. Eu demorei um tempão até usar, porque eu ficava com dó de usar, mas você tem que usar, né, as coisas. Não deu pra focar, desculpa. Mas, afinal de contas, o que eu quero dizer é que esse precioso papelzinho vai pra minha caixinha de memórias aqui. Entendeu? E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu estou muito feliz no dia de hoje. Estou muito feliz. Eu espero que a meditação sobre esses preciosíssimos versículos tenha abençoado vocês, como abençoou a mim. Para mim foi uma grandíssima de uma alegria falar sobre a palavra. Eu estou num caminho sem volta. Não sou só eu e minha irmã estamos num caminho sem volta. E tem feito muito bem para nós. É isso, gente. Um beijo, muito obrigada. E nós temos um gato aqui no meu pijama. Isso aqui eu já tinha desde antes de ter gato, viu, gente? Eu não sonhava nem ter gato quando eu tinha esse pijama. Pra vocês não acharem que tudo meu tem que ter gato, tá? Então, muito obrigada, um beijo, fiquem na paz. E que o Senhor Deus, que é rico, generoso, misericordioso, nos abençoe com toda sorte de bênçãos e nos conceda muito entendimento sobre a palavra dele, muita fé na palavra dele, muita fé no triunfo que Jesus conquistou na cruz, e que ele nos transforme, que ele faça o nosso apetite ficar cada vez mais intenso pela palavra dele. Um beijo, tchau!